Bonitinhos, o primeiro exercício que chegou aqui para nós, exercício da página 33, abre aí para mim, por favor. Exercício 12. Exercício 12 da página 33, exercício de tubos. Vamos lá então. Vou compartilhar aqui minha tela com você para a gente resolvendo passo a passo, tá? Bora lá então. Aqui. Página 33, exercício 12, seguindo a ordem aqui que o pessoal me mandou. Vamos lá então, encontrou aí? Vamos ler. A frequência fundamental de um tubo de órgão fechado, grifa, fechado, fechado. Esta frequência fundamental, você pode grifar fundamental também, eu acho que te ajuda a esquematizar as ideias aí. Frequência fundamental vale 170 Hz. O exercício quer saber o comprimento desse tubo fechado e a frequência do terceiro harmônico. Se não me falha a memória, eu recebi esse exercício por e-mail, uma dúvida. Eu acho que foi a Letícia que me mandou e foi uma dúvida muito interessante. A gente tem que deixar claro algumas coisas, tá? Pessoal, perceba que o exercício fala exatamente que ele quer o terceiro harmônico, certo? O exercício não fala, determine a frequência do terceiro harmônico existente no tubo fechado. E a gente viu na aula de tubo fechado que isso faz diferença, né? Porque o tubo fechado é aquele tubo que só aceita os harmônicos ímpares, não é assim? Então, quando eu falo assim, o terceiro harmônico que existe no tubo fechado, o primeiro é o primeiro, o segundo que existe é o terceiro, né? O terceiro que existe é o quinto. Então, se ele falar o terceiro harmônico que existe, aí ele queria saber do quinto harmônico. Mas não é isso que ele falou. Ele falou exatamente qual é o terceiro harmônico. Então, é o terceiro mesmo do jeito que a gente conhece F3, tá? É importante a gente diferenciar o que cada um está perguntando, tá? Tomem cuidado com isso, que às vezes a gente confunde, tá bom? Então, vamos analisar o seguinte, ó. É um tubo fechado. A frequência fundamental a gente chamou de F1, não é assim? Frequência fundamental, harmônico fundamental. 170 Hz. Ele não deu, pessoal, neste enunciado específico, eu já devia ter conversado com você alguma vez sobre isso, a velocidade do som, né? Tem alguns vestibulares, pessoal, que dão as constantes, né, os valores que a gente vai usar nos exercícios, no começo da prova, tipo um cabeçalho, né? Não dão exatamente o enunciado da questão. E foi o caso aí da UDESC, que a gente precisa da velocidade do som. É que a gente já resolveu algumas vezes usando esse cara, talvez você tenha lembrado, né? A velocidade do som é 340 metros por segundo. Lembra disso? A gente precisa dessa velocidade para resolver esse exercício aí, tá? O que ele perguntou, gente? Ele perguntou o comprimento L do tubo e a frequência do terceiro harmônico, que de fato é o F3, tá? Não é o F5, porque ele não perguntou o terceiro harmônico existente no tubo. A gente tem que tomar cuidado como que esse cara ele é cobrado, aí, especialmente nos fechados, que tem essa sacada aí de só ter os harmônicos ímpares, tá bom? Bom, vamos lá então, pessoal. Se ele deu para nós o F1, a gente precisa lembrar da equação do harmônico fundamental. E eu pedi para você guardar isso, tanto para cordas como para tubos abertos, tubos fechados. Corda e tubo aberto é a mesma coisa, a gente calculou. Lembra? É V sobre 2L. Agora o tubo fechado é aquele diferentão, né? A frequência fundamental do fechado é V sobre 4L. Essa eu pedi para você guardar. Porque tendo F1, você só multiplica, né? Por 2, por 3, por 4, por 5, dependendo do harmônico que ele quer calcular. Tudo bem? Se você não lembrar da formulinha, você tem que desenhar o harmônico, lembrar como é a ideia do primeiro harmônico do tubo fechado. É metade um fuso, né? Metade um fuso da lambda sobre 4, por isso que chega esse dividido por 4 aí. Nós chegamos na equação passo a passo. Caso você queira relembrar, puxe nos slides lá de tubos para você ver o passo a passo. Mas vamos usar a formulinha pronta para ganhar um pouquinho de tempo, tá bom? Vamos substituir então. F1 é 170, velocidade é 340, dividido por 4 vezes o comprimento, que é o que eu quero saber. Beleza? Então, o que eu vou fazer, pessoal?
eu vou isolar o L. Então, o L que está dividindo eu passo multiplicando, o 170 que está multiplicando eu passo dividindo. Vai ficar L é igual 340 dividido por 4 vezes 170. Né? Eu só troquei de lugar o L com o 170. Um foi para cima, outro foi para baixo. Tá bom? Pessoal, 340 dividido por 170 é 2. E 2 dividido por 4 é meio. Né? Então, você pode fazer também 4 vezes 70 é 680. 170 é 680. 340 dividido por 680 é meio. Meio o quê? Meio metro, que é o comprimento do tubo, né? Meio metro também conhecido como 50 centímetros. Esse é o comprimento do órgão, aí do tubo do órgão que o exercício mencionou. Beleza? Agora, para descobrir o F3, que é a frequência do terceiro harmônico, aí a gente vai usar a condição de ressonância. F3 igual a 3 vezes F1, certo? 3 vezes F1, que é 170, 510 Hz. A alternativa D de doidão, tá aí. Meio metro, 510 Hz, tá feito. Então, tomem cuidado com a alternativa A, que tem meio metro e 850 Hz, né? 850 seria o 170 vezes 5, né? Sendo que daí você contaria primeiro, terceiro e quinto harmônico. Mas não é isso que ele está querendo dizer no enunciado. Tomem cuidado com essa sacada do harmônico correspondente aí, especialmente para os fechados, que é o único, que é o diferente. Tudo bem? Beleza? Pegamos a ideia? Qualquer coisa me chamem aí, tá bom? Vão mandando aí que eu vou seguir a ordem, tá? O outro que mandaram já é um de Doppler. Da página 43 é o exercício número 1. Depois a gente vai voltar para essa página 33, que já mandaram outro exercício aqui, tá? Mas vamos seguir a ordem aqui. Então, vamos fazer um de Doppler. Você vai abrir, por gentileza, para mim aí na página 43. O exercício é o número 1. Posso colocar um novo slide aí aqui, todo mundo copiou, belezinha? Show de bola? Bora lá. Página 43, exercício 1. Doppler, exercício do Instituto Federal de Santa Catarina. Vamos dar uma lidinha aqui nele. Vamos lá. O que define a frequência de uma onda, seja ela mecânica ou eletromagnética, é a fonte. Isso é algo que a gente tem batido bastante na tecla. A fonte, a frequência só depende da fonte e a velocidade só depende do meio, só depende do material, sendo o lambda aí uma constante de ajuste. Tá? Fiquem atentos com isso. Tá? Mas existe uma situação em que a frequência percebida por um observador é diferente da frequência emitida pela fonte. Essa diferença entre a frequência percebida e emitida é explicada pelo efeito Doppler. Esse fenômeno é consequência do movimento relativo entre a fonte e o observador. Pessoal, só blá blá blá, né? Só a historinha para boi dormir. Agora vamos para o enunciado. Vamos analisar a seguinte situação. Uma viatura da polícia se move com velocidade constante, com a sirene ligada, emitindo uma frequência de 900 Hz. Um observador parado, grifa um observador parado. Grifa isso. Um observador parado na calçada. Observa o movimento da viatura e ouve o som da sirene com uma frequência de 1000 Hz. Sabendo-se que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, é correto afirmar que a viatura se aproxima ou se afasta do observador com qual velocidade. Pessoal, eu tenho também dito há algum tempo para você, especialmente neste ano, no passado também a gente já fazia um pouco disso, né? Se você não vai lembrar nem que você comeu semana passada, mas se você lembrar quando a gente resolvia exercício de sistema isolado, lembra? Que antes igual a que depois. Lembra? Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba? Lembra disso? Não lembra, né? Mas eu vou refrescar a sua memória. Quando a gente brincava com colisões, pessoal, a gente resolvia exercício tipo assim, né? Uma bolinha de massa tal, velocidade tal, colidia com a outra. Aí você queria descobrir, né, a velocidade final da outra bolinha, sabendo alguma coisa ali da colisão, né? O que a gente fazia, pessoal, naquela época,
Calma que eu tô aqui, pessoal. Tá tudo bem, não morro de saudades, tá tudo certo. Probleminhas técnicos, tive um pico de internet aqui, mas já voltou, tá bom? Que hora que eu parei? Quando que vocês pararam de me ouvir? Que eu tava falando do quê? De alguma coisa que você falou pra gente ano passado. Tá, então vamos lá então. Deixa eu voltar aqui para o slide então. Algumas coisas, pessoal, eu tenho falado com vocês esse ano, mas desde o ano passado. É aquela questão de antecipar resultados, né? A gente conversou muito sobre isso esse ano naquela parte de ótica, né? Naquela parte de espelhos esféricos, né? A gente antecipar não o resultado, mas pelo menos o sinal, né? Lá do F, do P, do P', lá nas equações de Gauss, lá do aumento linear. Ano passado a gente também fazia um pouco disso, né? Não sei se você vai lembrar, quando a gente resolvia exercício de sistema isolado, de colisões, lembra um pouquinho? Que antes igual a que depois, a gente tinha pelo menos uma noção, por exemplo, né? Você tinha lá aquele exercício dos patinadores, lembra? Que eles se empurravam, cada um tinha uma massa e tinha aquela velocidade, né? Tem alguns que fizeram assim com a cabeça, que lembra. Qual que é aquela sacada de antecipar o resultado, pessoal? O corpo que tinha maior massa teria menor velocidade depois da colisão, né? Depois do empurrão. O cara que vai no sentido oposto tinha velocidade negativa, né? Então, algumas coisas, pessoal, eu acho esse um tipo de resolução muito madura, que a gente torce para que vocês consigam desenvolver com o tempo. Isso é um processo, não acontece de um dia para o outro, né? Que antes de vocês saírem estrambelhados fazendo qualquer conta, que vocês olhem para o enunciado, se conectem com o submundo da física, respirem fundo e façam esta antecipação de resultados. Pensem no fenômeno, pensem no que você está fazendo e antecipe uma resposta que você pode obter, sem fazer conta, apenas analisando o enunciado e, obviamente, sabendo a teoria do efeito Doppler, você consegue eliminar, por exemplo, professor, eu não lembro a equação do efeito Doppler. Ah, eu não lembro quanto que é mais, quanto que é menos, onde é VO, onde é VS, onde é... Ah, tá bom, é embaçado. Mas se você lembrasse um detalhe de 5 alternativas, você eliminava algumas, entendeu? Aí você poderia, quem sabe aí, aumentar um pouco a sua chance, caso você não lembrasse da equação. Dá para a gente saber, pela interpretação do enunciado, se a fonte, né, se a sirene, se aproxima ou se afasta do observador. Alguém consegue saber como? Isso como a gente consegue determinar? Como dá para saber se a fonte está se aproximando ou se afastando do observador? Quem consegue? Pela frequência, professor? Está no caminho, melhora um pouco aí, Filipac. Fale mais sobre isso. Eu acho que na real é pela variação da frequência, né? Porque quando o emissor da fonte, na real, está emitindo 900 Hz. Já quando o observador está percebendo, ela está maior. Então você consegue eliminar que ele está se afastando, né? Porque quando a fonte se aproxima, ela vai ser maior para quem está observando. Tá certo o que o Filipac falou, pessoal? Alguém concorda, alguém discorda? O que vocês me dizem aí? É exatamente isso, tá? Como a frequência, vamos anotar os dados aqui, ó. A frequência do observador, que é aquela frequência aparente que a gente chamou na equação da semana passada, né? Ela é 1000 Hz. É a frequência que o observador percebe a frequência da sirene, que é a FF, que a gente chamou, né? Pelo enunciado é 900 Hz. Então, como a frequência aparente, vou até escrever aqui, ó, como a frequência aparente ela é maior do que a frequência real, do que a frequência da fonte, nós vimos que isso implica, aquele caso geral, lembra do áudiozinho que eu coloquei lá, o IO, lembra do IO? Essa é a sacada. Como o cara percebe o som mais agudo do que a realidade, o som mais alto do que a realidade, isto implica com certeza que a fonte se aproxima do observador. E é muito engraçado, pessoal, porque desde a aula da semana passada eu percebi, né, passando por mim ali na estrada, ou mesmo aqui em casa, umas 5, 6 sirenes. Aí eu falo sozinho, olha o efeito Doppler aí. Olha o efeito Doppler aí, né? Quando acontecer com você, você vai falar no carro, olha o efeito Doppler aí. O pessoal vai achar você meio estranho, vai querer te internar, mas você fala, não, pessoal, efeito Doppler é um movimento relativo entre a fonte e o observador, assim, assim, assado. Vocês notam, entendeu? Você tem que mostrar que você sabe. O bagulho é louco mesmo, entendeu, gente? É assim. Então, se você lembrasse desta ideia,
como o som ficou mais alto, ficou mais agudo na aproximação da fonte do observador, com isso você já eliminava duas alternativas. Pode não ser um grande ganho, mas se você não lembrar essa equação, né, de 20% de chance de acertar no chute, você já aumentou para 33%. É razoável, né, pessoal? Só que agora a gente tem que lembrar da equação, né? Então vamos calcular a equação? Vamos ver quem lembra aqui, ó. Frequência do objeto é igual. Aí abre um parentão, né? Deixa eu colocar o parentão aqui para você. Cadê aqui? Aí dentro do parênteses aquela fração maravilhosa. Aí vem lá, velocidade do som, mais ou menos, né? Mais ou menos na parte de cima. Velocidade do objeto, dividido por velocidade do som, menos mais, né? A gente inverte a ordem dos sinais, né? Velocidade da fonte. Tudo isso não pode esquecer que ainda está multiplicado pela frequência da fonte. É assim a equação, não é? Você já conseguiu decorar, pessoal? Beleza? Não pode confundir aí, hein? Alguns autores, pessoal, alguns livros escrevem essa equação de uma outra forma que talvez pode te ajudar. O que ele faz? Ele pega essa frequência da fonte que está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Aí fica assim, FO sobre FF. Por que isso ajuda você a lembrar o resto da equação? Porque ó, FO não está no numerador da fração, então acompanha. O VO fica no numerador. O FF não fica no denominador, então o VF também fica no denominador da fração. Talvez ajude você a lembrar quem está na parte de cima, quem está na parte de baixo. É só uma outra forma de escrever, tá? Agora, pessoal, além desse, aí, por que eu falei daquele negócio de antecipar o resultado, né? Porque agora a gente vai encaixar essa ideia aqui. Nós vimos na teoria que quando a fonte se aproxima do observador, esta velocidade da fonte VF, ela tem que sinal? Lembra disso? Se a fonte se aproxima do observador, a velocidade VF tem um sinal negativo. Nós vimos isso. Professor, como que eu faço para lembrar esse esquema do sinal? Comentamos, pessoal. Vou até dar um zoom aqui para a gente dar uma colorida aqui nos rolês. Ó, dá uma ligada. O primeiro sinal da parte de cima, que é mais. O primeiro sinal da parte de baixo, que é menos, eles têm a ver com a aproximação. Então, se o observador se aproxima da fonte, a velocidade VO é positiva. Se a fonte se aproxima do observador, a velocidade VF é negativa. Nós já comentamos sobre isso, a gente só está relembrando, né? O segundo sinal da parte de cima e o segundo sinal da parte de baixo, aí tem a ver com o afastamento. Afastamento. Então, se o objeto se afasta da fonte, VO é negativo. Se a fonte se afasta do observador, VF é positivo. Tá bom? Então, perceba, pessoal, o exercício deu para nós o valor da... Ah, eu coloquei para apagar, mas eu sou uma anta sem janta mesmo. Escrever de novo aqui. Fonte se aproxima do observador. VF. VF negativo. Deixa eu colorir de novo aqui, que é importante. Então, o que eu estava falando? O exercício deu para nós a velocidade da fonte? Não, é a própria pergunta do exercício. Então, como eu sei que ela é um valor negativo, naturalmente, olha que negócio divertido, pessoal. Naturalmente, o VF vai sair negativo da nossa conta. Essa que é a sacada. Por isso que eu falo de antecipar resultado. Você não pode olhar para um resultado e achar ele sempre normal ou sempre anormal. Você tem que saber o que ele significa fisicamente. Tá? Ele vai sair naturalmente negativo, corroborando a ideia da fonte estar se aproximando do observador. O VF vai sair negativo, prometo para você. Tá? Então vamos substituir valores então? Frequência aparente, que é a do observador, 1000 Hz. FF, que é a frequência da fonte, 900 Hz. A velocidade do som, sempre um valor fixo, o enunciado te dá, 340 metros por segundo. O exercício quer saber a velocidade da fonte e ele falou para nós, que eu pedi para você grifar, que o observador estava parado na calçada, certo? Ou seja, velocidade VO, velocidade do observador, vale 0. Beleza? Tudo bem, criançada? Então agora a gente consegue substituir os valores, né? Vou copiar aqui
para a gente fazer a substituição. Agora é continha, né? FO vale 1.000, isso é igual. VS é 340. Na parte de cima, pessoal, você soma ou subtrai, né? 0. Então, não preciso nem colocar, né? É 0, não vai influenciar a minha vida. Embaixo é 340. Aí é aquele negócio. Professor, eu não lembro que era negativo. Eu não lembro. Então, coloca um mais aqui, ó. Você não lembra que era negativo? Tudo bem, criança, eu vou te perdoar. Mas você vai ver que vai sair naturalmente negativo esse VF, tá bom? No lugar do FF, que é a frequência da fonte, 900 Hz. Todos comigo? Beleza? Pessoal, o que eu posso fazer para melhorar um pouco minha vida? Eu posso cortar 2 zerinhos, posso passar o 900 para lá dividindo, tá? E é isso que eu vou fazer. Este 900 que está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo, tá? Porque ele está para fora do parênteses. Então vai ficar 1.000 dividido por 900, certo? 1.000 dividido por 900, você corta os dois zerinhos em cima com 2 zerinhos embaixo, fica 10 sobre 9. Concorda comigo? 900 passou para lá dividindo. Deixa eu pôr uma fração bonita aqui para você. Aqui, ó. Então, do lado esquerdo ficamos com 10 sobre 9. O lado direito eu copio, né? O que sobrou aqui dentro do parênteses, né? É esse cara aqui, ó. 340 dividido por 340 mais VF. Chegou aqui, bonitão, você pode multiplicar em cruz e ir para o abraço. Mas tem um detalhe que a gente pode ainda simplificar, para ficar a conta mais simples, né? Velho, pelo amor de Deus, não vai cortar o 340 de cima e de baixo, hein? Cristo, não faz isso, que tem uma soma aqui no meio, hein, mano? Tá bom? Você faz isso aqui e morre um filhote de urso panda na China. Não pode cancelar. Então, se você chegou aqui e multiplicou em cruz, vai dar certo? Vai. Mas eu vou simplificar mais uma coisa. O que dá para simplificar? Este 0 do 10, eu posso simplificar com o 0 do 340. Posso fazer isso ou não posso? Tanto posso como já fiz. Então, 10 virou 1, 340 virou 34. Números menores, pessoal, tá? Agora você multiplica em cruz, tá bom? Então, olha como vai ficar, ó. 1 vezes qualquer coisa, qualquer coisa. O qualquer coisa, nesse caso, é esse denominador inteiro. 340 mais VF. Então, meu abençoado, presta atenção. Se você não fizesse essa simplificação do 10 por 340, não ia ter nenhum problema. Só que quando o 10 descesse para multiplicar, ele ia multiplicar tanto 340 quanto o VF. Entende? Você ia ter que fazer um Chover-óbvio com uma distributiva. Cuidado, hein? Aí você não pode perder o exercício por causa de coisa de 8º ano, hein? Por favor. Então, ficou 340 mais VF é igual 9 vezes 34. 9 vezes 4, 9 vezes 8 é 36. Estou meio ruim de conta hoje. Vai 3, 27, 30. Certo? 340 mais VF é igual a 306. Acertei? Tudo bem? Então, para isolar o VF, pessoal, o que a gente faz? O 340 está positivo e passa para lá negativo. VF é igual 306 menos 340. Ó lá, ó. Eu não falei, pessoal, que o VF ia sair naturalmente negativo? Tá aqui, pessoal. Percebeu? Corrobora a ideia que a gente já sabia que a fonte já estava se aproximando. Ah, divertido, né? Pode falar. 306 menos 340, isso é menos 34, certo? 34 metros por segundo. Então, entenda, o sinal de menos, coerente com a ideia da fonte estar se aproximando, que a gente já sabia por causa da altura do Sol, e o valor é 34 metros por segundo, a alternativa E de esquistossomose. Tá aí. Tá feito. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, é assim, se você já sabia que o sinal era negativo, você poderia colocar o sinal de menos já aqui no VF, aí você só ia chegar que VF é igual a 34 positivo. Entendeu? Se você não lembrasse, coloca o sinal de mais, porque daí o mais ele não muda a conta, vamos dizer assim, né? Mas daí interprete o que o sinal de menos quer dizer. Perceba que ele deu para você, né, duas alternativas que o valor é 34. Uma de afastamento, outra de aproximação. O sinal de menos confirma que a fonte está se aproximando. Show de bola? Beleza? Tranquilo? Como a Zoom fechou, pessoal,
Eu perdi os exercícios que tinham chegado antes, mas vamos ver se a minha memória estava boa. Eu acho que tinha chegado para resolver o exercício 11 da página 33, eu acho que tinha sido a Maria Eduarda que tinha perguntado, Madu, depois dá uma confirmada aí para mim, tá? E eu acho que o Cauê tinha mandado o exercício, que daí esse eu já não vou lembrar. Então, quem tinha mandado, pessoal, antes, manda de novo para mim confirmando. E se alguém tem algum outro, manda aí também para eu confirmar aqui o que a gente vai fazer. Tá bom? Beleza? A Madu confirmou, é esse mesmo. Então, vamos lá. Volta para a página 33 de novo. Agora a gente vai resolver o exercício 11. Tendo mais exercício, me manda. Se alguém tinha mandado lá na outra aula, vamos dizer assim, me manda, porque como a Zoom fechou, eu perdi o bate-papo. Tá bom? Bora lá, meus abençoados. Página 33, exercício 11. Vamos juntos. Determine a velocidade de propagação da onda para um fio de aço de 80 centímetros de comprimento e 200 gramas de massa, que é mantido tracionado e esticado pelas extremidades fixas. Nesse fio originam-se ondas mecânicas estacionárias, formando 5 nós, quando excitado por uma fonte de onda de 80 Hz. Ele quer a velocidade. Pessoal, nós temos algumas opções de caminho, certo? Porém, pessoal, tem um caminho que tem que chamar a sua atenção. Que caminho é esse? Né? Ele deu para você a massa da corda, né? Aí você fala, nossa, professor, onde que eu encaixo a massa do fio, a massa da corda? Se você relembrar da equação de Taylor, é aquela equação que mostra como que a tração do fio, o fio esticado ou pouco esticado, a corda grossa, a corda fina, influencia no som que a gente escuta. Lembra da equação? Vamos fazer juntos aqui então. Ó. Velocidade é igual a raiz quadrada. Cadê a raiz quadrada? Aqui. É igual a raiz quadrada de uma fração. O que tinha nessa fração? A força de tensão dividido pelo μ. Lembra do μ? Esse cara era a nossa densidade linear de massa, né? Então vamos escrever o que é cada cara aqui, ó. Essa força F é a tensão ou a tração na corda, tanto faz, né? É uma força medida em newtons. E esta letrinha maravilhosa, que é a letrinha μ, tá aqui. Ela representa a densidade linear de massa. Ela é medida em quilograma por metro, né? É a quantidade de massa que tem certo comprimento da corda. Tudo bem? Então perceba, pessoal, esse exercício ele é sem vergonha, porque ele dá essa informação da massa que apita na sua cabeça essa equação. É a única equação de corda, né, enfim, que usa essa informação da massa do fio, certo? Então perceba, como ele quer descobrir a velocidade, a pergunta do exercício é a velocidade, né? Então você tem que ter os dois, tanto a força quanto a densidade. A densidade dá para você calcular nesse exercício, porque ele te deu a massa e te deu o comprimento do fio. Percebeu? Então você faria 200 gramas dividido por 80 centímetros, fazendo os ajustes de unidade, né? Você teria que converter grama para quilograma e centímetro para metro. Aí você teria o μ, que é a densidade linear. Porém, por acaso, ele te deu a força de tensão, de tração na corda? Não deu. Ele te deu alguma forma de calcular a força de tensão ou de tração na corda? Também não deu. Então, o que você conclui, pessoal? Que esta informação da massa, ela é um distrator. Esta informação da massa do fio, a massa do fio, nesse caso, é um distrator. Está aí para te atrapalhar. Poderia ser um caminho de resolução pela equação de Taylor. Só que como ele não deu a tração na corda e não me deu nenhuma forma de calcular a tração na corda, eu não tenho como resolver por essa equação. Então agora a gente tem que buscar outras opções, certo? O que mais que ele me dá? Vamos anotar aqui então. Ele falou que o comprimento da corda L é 80 centímetros, certo? A massa está me atrapalhando.
Ele fala, pessoal, que nesse caso, o fio está formando ali onde estacionária com 5 nós. Olha só. Então, formou lá na corda um harmônico com 5 nós, certo? E nesse caso, percebe, quando a corda está com 5 nós, este harmônico tem uma frequência de 80 Hz, certo? O exercício fala, ó, formando 5 nós quando excitado por uma fonte de onda de 80 Hz, certo? Então, esse 80 Hz, pessoal, não é a frequência fundamental. Cuidado, né? Não é a frequência fundamental. É a frequência desse harmônico. E aí vem a pergunta bonitinha, né? Que harmônico é esse? Quem consegue lembrar, pessoal? Com 5 nós, que harmônico que é esse? Não é o quinto. Cuidado. Vamos relembrar dos harmônicos das cordas? Vamos fazer um desenho rápido aqui, rapidinho. Ó. Primeiro harmônico da corda, pessoal, harmônico fundamental. É o fuso completo, é o gominho. Então tem um fuso e quantos nós? 1, 2. Este é o primeiro harmônico. Para ir para os próximos harmônicos, você acrescenta sempre um fuso, um gominho. Não é assim? Então, o segundo harmônico vira um 8 deitado, um infinito, depende da sua visão de mundo. Tá aqui. 1 nó, 2 nós, 3 nós. Segundo harmônico. No terceiro harmônico, então, vão ter 4 nós. Certo? Então, perceba, a gente já tinha comentado sobre isso. Nas cordas, pessoal, quem determina o harmônico é o número do gominho, é o número de fusos. Em relação ao número do harmônico, o número de nós você soma 1. Não é assim? Então, primeiro harmônico, 2 nós. Segundo harmônico, 3 nós. Terceiro harmônico, 4 nós. Quarto harmônico, 5 nós, que é essa situação. Então, este harmônico que o exercício está falando é o harmônico número 4. É o quarto harmônico. Você concorda comigo? Beleza? É a informação dos nós que ele te deu aí, tá? Então, esta frequência que ele deu para nós de 80 Hz, pessoal, é a F4, né? É o quarto harmônico que a gente está estudando nesta situação aqui. Quarto harmônico, tá? É a F4. Então, agora, pessoal, a gente consegue se virar um pouquinho para calcular a velocidade, que é a pergunta do exercício, né? Por quê? Porque você há de lembrar que Fn é igual a N vezes F1. É assim ou não é? Condição de ressonância. Condição de ressonância. E o pessoal está com saudade aqui. Tem até gente que mandou aqui, ó. Exercício com cara, cheiro e gosto de prova. Mas é verdade, pessoal. Se a gente estivesse no mundo real, teria um exercício muito parecido com esse para você se deliciar na prova. Eu sei que você está morrendo de saudade até de fazer prova, né? Então, o que você conclui aqui comigo? Que a F4, que é o nosso harmônico em questão, né? É 4 vezes a F1, certo? Só que a F1 você sabe calcular. Eu pedi para você guardar, não pode esquecer. Quem é F1 na corda é V sobre 2L. Você percebeu, pessoal, como a gente usa muito a F1, tanto para corda como para tubo? Por isso que eu pedi para você guardar. Você ganha muito tempo se você lembrar da frequência fundamental. E aí você não tem que ficar fazendo desenho toda hora, tá? Então, se eu pegar esta F1 e encaixotar aqui no lugar da F4, vai ficar assim, né? Ó. F4 igual a 4 vezes, no lugar da F1, V sobre 2L. E agora, pessoal, é com essa expressão que a gente vai matar o exercício, né? Porque ele deu para você o F4, que vale 80 Hz, ele deu para você o comprimento do fio, que vale 80 centímetros, e ele pede para calcular a velocidade. Percebeu? Tomando o devido cuidado, pessoal, que o comprimento da corda está em centímetros, né? 80 centímetros em metros, 0,8. Tudo bem? Então, agora com esses valores vai dar certo. Eu vou só, pessoal, aqui dar uma simplificadinha, né? Ó. Porque tem 4 dividido por 2 dá 2. Então, vai ficar assim, ó. F4 igual a 2V sobre L. Tudo bem? Só para melhorar um pouco a minha vida. Se eu não fizer isso, não vai dar errado. Não tem nenhum problema. Mas agora podemos substituir.
O F4 vale 80, interpretamos o enunciado, igual a 2 vezes a velocidade que eu quero saber V, dividido pelo comprimento do fio, que vale 0,8 em metros, né? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Vou isolar a velocidade, né? O 0,8 que está dividindo eu passo multiplicando, o 2 que está multiplicando eu passo dividindo. Então, velocidade é igual, 80 eu estou copiando, pula a linha aqui, obrigado, 80 vezes o 0,8 dividido pelo 2. Tudo bem? Pessoal, 80 vezes 0,8 é a mesma coisa que 8 vezes 8, né? 64. Corta um zerinho para lá, um zerinho para cá. 64 dividido por 2, hoje está dando 32 metros por segundo. Alternativa C de São Paulo, melhor time do Brasil no momento. Chupa Flamengo. Aí. Tudo bem, bonitos? Beleza? Bonitinho o exercício, né? Então, massa, só um caminho para confundir. Se ele te desse alguma forma de calcular a força de tensão, você usaria Taylor, mas não foi o caso, né? Interpretamos qual era o harmônico em questão para usar a condição de ressonância, convertemos só o comprimento do fio para metros, substituímos os valores e fomos para o abraço. Beleza? Show de bola? Tranquilidade? Vamos lá, então. Pessoal, 2 coleguinhas mandaram aqui o exercício 9 da página 33, tá? Esse exercício eu tinha até selecionado aqui para a gente fazer e eu resolvi ele passo a passo, ele já está no outro slide aqui, tá? Então eu vou interromper este compartilhamento aqui rapidamente para abrir um outro slide que eu posso até anexar para você na aula de hoje, que são alguns exercícios da apostila que eu selecionei, que o pessoal tinha mandado algumas vezes esses aqui por e-mail e eu acabei resolvendo. É o 30 da página, é o 19 da página 30, é o 20 da página 31, o 5 da página 42 e o 9 da página 33. Depois eu vou colocar esses slides para você, tá? Os exercícios já estão resolvidos lá no passo a passo, tá? Mas eu vou compartilhar para a gente resolver juntos esse aqui que foi perguntado, tá? Da página 33, exercício 9, tá bom? Cadê aqui? Você está no vídeo que eu postei hoje no YouTube? O que é esse exercício que você está perguntando, Cauê? Depois me explica aí. Eu vi que o professor postou aí no YouTube. Eu nem lembro que vídeo que eu postei no YouTube, mas tinha lá um exercício, tinha mesmo lá, era exercícios de ondulatória. É com esses slides aqui, tá? É esse vídeo lá que está resolvido, tá? Tem 4 exercícios da apostila que eu postei a resolução. É esse vídeo mesmo, lembrei. Acho que eu postei na terça-feira, né? Postei terça-noite. É esse mesmo, tá? Pessoal, vamos lá então. Mas para quem não viu esse vídeo, tá resolvido aqui. Mas esses slides que tem junto com esse aqui, mais 3 exercícios, eu anexo para você lá no Class, tá bom? Para quem não quiser assistir o vídeo. Mas para quem quiser assistir o vídeo, os exercícios já estão resolvidos. Tá lá no canal no YouTube. Estou lendo o enunciado aqui da FUVEST. Um estudo de sons emitidos por instrumentos musicais foi realizado usando o microfone ligado a um computador. O gráfico a seguir, reproduzido na tela do monitor, que é esse gráfico aqui, que eu já coloquei para você. Esse gráfico aqui. Registra o movimento do ar captado pelo microfone em função do tempo. Medida em milissegundos. Grifa. Você está com a apostila, grifa aí, bonitão. Milissegundos. Quando o abençoado tocou uma nota musical no violino. Aí tem aí o movimento do ar e ele te deu uma tabela para você consultar a nota musical em relação à frequência, né? E essa é a pergunta do exercício. Consultando a tabela, pode-se concluir que o som produzido pelo violino era de qual nota? Pessoal, exercício da FUVEST, você seleciona para a USP, a maior universidade da América Latina. Olha que exercício suave. E não é um exercício antigo, viu? É um exercício relativamente recente, tá? Pessoal, o aluno antenado, que é o seu caso, né, percebeu que o gráfico aqui, né, da onda está dando informação de tempo, milissegundos, né? Mili, você tem que lembrar que é 10 elevado a menos 3. Não pode esquecer disso, hein? Mili é 10 a menos 3.
O micro é 10 a menos 6 e o nano é 10 a menos 9. Temos que carregar esses carinhas aí. Aí tem os que aumentam, né? O quilo, o mega e o giga. Quilo, 10 elevado a 3, mega, 10 elevado a 6, giga, 10 elevado a 9. Não pode esquecer. Tá? Tá bom? Não pode. Então é assim, ó. O cara viu o gráfico de tempo e viu a tabela de frequência. Pessoal, algumas relações físicas e matemáticas, dizer que elas têm que ser imediatas, eu posso estar forçando um pouco a barra. Mas elas têm que acontecer de forma assim, um pouco mais simples, entendeu? Elas não podem demorar tanto para você lembrar. Tempo e frequência se relacionam, né? Porque tempo faz você lembrar daquele tempo específico, né? Que é o tempo que leva para a onda dar uma oscilação completa. Lembra o nome desse cara? É o período, né? É o nosso amigo T maiúsculo. Para os íntimos é o tesão, certo? Então, o tesão, o período, é o tempo que leva para a onda dar uma oscilação completa. Agora, o que o período tem a ver com frequência, pessoal? Lembra? Frequência é o inverso do período. Período é o inverso da frequência. Compra casada. Compre um período, ganhe de bônus uma frequência. Porque é só você inverter. Então, pessoal, o que o exercício está querendo que você faça? Que você visualize no seu esqueminha aí da onda uma oscilação completa. E você começa a perceber que tem pedaços da onda que se repetem, né? Porque é um movimento periódico, né? A montanha para cima, a montanha para baixo, ela vai se repetindo no decorrer aí do tempo. Então, é seu papel enxergar na onda aí, aonde está o período, buscar uma forma de calcular esse período, para aí sim determinar a frequência. Essa é a sacada, tá? E aí, pessoal, a gente tem que usar um pouco o nosso teorema do bom senso, né? Como sempre, né? Porque perceba, este ponto aqui de cima, ele se repete aqui, certo? Que se repete aqui de novo, que se repete aqui de novo, que se repete aqui de novo. Então, este é um marco, este pode ser um valor ou um ponto de referência, né? Para você se localizar aonde a onda começa e aonde ela termina para começar ela de novo, certo? Então, você pode dizer que esse cara é a crista, esse cara é a crista de novo. Não é exatamente a crista, né? Mas é só para você entender que está tendo um ciclo completo. Então, daqui para cá, pessoal, entre um cara e outro, tem um período. Aí você pergunta assim para mim, professor, mas não era para ter um lambda? Então, numa oscilação completa, a onda percorre uma distância igual ao lambda, que é o comprimento de onda, né? Mas esse gráfico não está medindo distância, né? Está medindo tempo, por isso que é período. Entende a diferença? Se o gráfico estivesse medindo distância, aí sim o ciclo completo seria o lambda. Mas como é tempo, é o período, tá? Agora, pessoal, usando esse carinha aí de cima, é a única forma da gente determinar o período? Com certeza não, né? Você pegar, por exemplo, desse ponto até esse, isso também é um período. Você pegar desse ponto até esse, também é um período. O que importa é você lembrar daquele esquema de você pegar dois pontos que são iguais e são consecutivos, né? Porque isso determina uma oscilação completa. Tudo bem? Aí vem a grande pergunta de $1 milhão. Quais dois pontos dá para a gente escolher? Entende? Você tem que escolher dois pontos, pessoal, que você tenha informação numérica, ou que pelo menos você tenha um caminho. Você pode não ter o valor exato, o valor preciso, né? Mas tem pontos que você tem que ter informação. Então, eu não estou dizendo que é a única opção, estou dizendo o que eu fiz. Eu escolhi este ponto aqui e este ponto aqui. Porque do que eu consegui visualizar foram uma das melhores opções aí que eu tive. Tem outros, mas eu escolhi esse, tá? Então perceba, esse ponto aqui, pessoal, está exatamente embaixo do 5, tá vendo? Esse é um valor bem preciso que eu tenho. Esse outro cara está exatamente embaixo do risquinho? Não está. Então a gente vai ter que usar, por isso que eu disse, a gente vai ter que usar o TBS, o Teorema do Bom Senso. Porque vai ter que ter alguma aproximação bem razoável que a gente vai ter que fazer. Então acompanha meu raciocínio. Quanto vale cada risquinho? Vamos contar, ó.
do 5 até o 10 milissegundos, se você contar aqui no meio, tem 10 risquinhos. Tá? Então, cada risquinho tem que valer meio. Confere comigo, ó. 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10. Então, cada risquinho vale meio milissegundo. Tudo bem? Então, eu comecei a contar do 5. Você poderia ter contado o outro, já disse, mas eu comecei a contar do 5. Então, vamos junto? 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5. Parou? 7,5. Professor, não é 7,5. Eu sei que não é 7,5, mas é perto do 7,5. Então, entenda. Do 5 para o 7,5, quanto que eu andei, pessoal? Eu andei 2,5. Então, esse é o meu período. Ok? Então, pelo gráfico, o meu período é 2,5 milissegundo. Pelo amor de Deus, não pode esquecer do mili. Tá? E o mili, está aqui escrito em cima para você lembrar, é 10 elevado a menos 3. Então, o seu período é em segundos, 2,5, 10 elevado a menos 3. Ok? Porém, pessoal, este é um valor subestimado da realidade. Você concorda que ele é subestimado? Que eu chutei o período um pouquinho para baixo? Porque perceba que o pico que está aqui, quando ele se repete, ele está um pouquinho para frente do 7,5. Não chega no 8, mas também não é 7,5. Então, este valor de 2,5 milissegundos é um valor subestimado do período. E a FUVEST foi fantástica quando ela cobrou esse tipo de questão. Porque além de cobrar a interpretação do gráfico e continha, ela cobrou o teorema do bom senso. Porque se o seu período está num valor subestimado, o que você acha que vai acontecer com a frequência? Quando eu substituir esse valor 2,5, 10 a menos 3 no lugar da frequência, se o período é subestimado, a frequência vai ser superestimada. Aí você pergunta, por que, professor? Porque um é o inverso do outro. Então, se o período está subestimado, eu chutei ele para baixo, como são grandezas inversamente proporcionais, a frequência será um valor superestimado. Entende? Então, o valor real do período é um pouquinho para cima do que eu estou colocando. Então, pela minha conta, quando eu calcular a minha frequência, o valor real da frequência vai ser um pouquinho para baixo do que eu calculei. Isso quer dizer um valor superestimado. É razoável isso para você? Você acompanha a minha ideia? Se o período eu chutei um pouquinho para cima, a frequência, o valor real dela vai ser um pouquinho para baixo da conta que eu vou fazer. Tudo bem? Pego essa tranca desse período e jogo na formuleta da frequência, que um é o inverso do outro. Tá aqui, ó. Frequência é o inverso do período. Então, 1 sobre 2,5, 10 a menos 3. Pessoal, número com número, potência com potência. Olha aqui, ó. 1 dividido por 2,5 dá 0,4. Pode fazer essa continha. 1 dividido por 2,5 é 0,4. Dividir por uma potência de expoente negativo, você já aprendeu isso tantas vezes em matemática, é a mesma coisa que você multiplicar pela potência com expoente positivo. É assim ou não é? Então, dividir por 10 a menos 3 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a 3. Perfeito? E agora você anda com a vírgula aqui pelos expoentes, né? 0,4 vezes 10 elevado a 3 resulta em 400 Hz. Então, como eu disse, esse 400 é um valor superestimado. Ou seja, o valor real da frequência é um pouco menor do que 400. Porque o período era um pouco maior do que 7,5, do que 2,5, né? E qual é, pessoal, o valor imediatamente abaixo de 400 Hz na minha tabela? É o 388. Por isso que é a nota Sol, mais uma vez a alternativa C de Corinthians Cocôzão. Aí. Tá? Então é assim, ó, perceba que se você escolhe outros pontos, você ia obter também até um valor quase bem exato do 2,5. Ó, se você pega, por exemplo, esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, tá vendo? Ó? 0,5, 1, 1,5. 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Tá vendo? Tá bem pertinho do 4. Só um pouquinho para cima, né? Só um pouquinho para cima. Mas do 1,5 para o 4 também andei 2,5. Então fica também um valor subestimado para você superestimar a frequência. Tá bom?
Pode falar, Gi. Você levantou a mão, querida? Pode perguntar. Prof, então a gente sempre vai pegar o valor que chega mais perto, mas que seja menor, né? Que não passe o número. Então, a gente tem que tomar um pouco cuidado com essa palavra sempre, né? Nesse caso, foi o valor que foi para baixo por causa dessa relação entre frequência e período. Eu não posso dizer para você que você chegou num valor aproximado, você sempre vai pegar o maior ou você sempre pega o menor. Isso depende da situação do seu enunciado. Às vezes, pessoal, e isso acontece, né? Até tem enunciados que falam assim, né? Determine não sei o que aproximadamente igual a quanto, né? Ou qual é o valor que mais se aproxima da velocidade, né? Aí o que acontece? Quando ele pergunta desse jeito, é porque geralmente o resultado deu lá, sei lá, 2,94 e ele aproximou para 3, né? No sentido ali de arrumar as casas decimais. Mas o valor pode ter dado também, por exemplo, 3,08 e ele aproxima para 3 na alternativa. Então não dá para a gente carimbar sempre e falar, pegue o resultado maior, pegue o resultado menor. Isso não... Eu vou te falar uma coisa que não é verdadeira, tá? Então, nesse caso, a gente pegou o valor menor por causa da relação entre frequência e período. O período eu chutei um pouco para baixo por causa do esquema do gráfico. Então, se o período eu chutei um pouco para baixo, como um é inverso do outro, a frequência eu chutei um pouco para cima. Então, se ela está chutada um pouco para cima, quer dizer que o resultado real está para baixo. Agora, se fosse o contrário, o mesmo exercício, entendeu? Eu poderia ter superestimado o período, aí, por consequência, eu teria subestimado a frequência. Aí o valor seria um valor acima de 400 Hz. Mas perceba que de 400 Hz para 440, que é o valor da frequência da nota lá, a gente já está falando, pessoal, de uma diferença de 10%. É uma diferença já um pouco razoável, né? 10%. Agora, de 400 para 388, não é sempre é o mais próximo, né? Porque você poderia ter ali um valor para cima próximo, tipo 410, sei lá, né? Mas de 388 para 400, né? Você tem 12 em relação a 400, aí dá na casa ali de 3%, entendeu? Já é uma questão um pouco mais, um valor mais próximo da realidade mesmo, tá? Então, não crave, redondo para baixo ou redondo para cima. Depende qual que é o caminho da resolução que o exercício te dá, tá bom? Não sei se eu consegui ser claro, mas a ideia é essa, tá? Conseguiu sim, prof. Obrigada. Show de bola. Criançada, mais algum aí? Eu acho que eu resolvi todos. E também o nosso tempo já está esgotado, né? Então, queridos, nosso combinado, então, para as próximas aulas, se tiver mais exercício, pessoal, você sabe que eu estou sempre pelo e-mail, só mandar. Se quiser que eu resolva nas próximas aulas, eu resolvo, não tem problema, tá bom? Mas, a priori, já está agendado o nosso carrotinho aí para a próxima aula, tá? Tudo de ondulatória desse bimestre, desde o comecinho, lá, definição de ondas, até acústica, efeito Doppler. É bom para a gente dar uma revisadinha aí, tá bom? Queridos, obrigado então pela presença, pela participação de vocês. Se cuidem, tá bom? Qualquer coisa, só dá um toque. Mesmo à distância, a gente permanece unido, tá bom? Beijinho de luz, tamo junto. Bom fim de semana, bom descanso. Semana que vem estamos de volta, tá bom? Tchau, tchau. Até Fiquem mais, com Deus. professor. É nóis. Falou. Tchau, prof. Tchau, prof.